Oi, gente, tudo bem com vocês? Eu sou a professora Daniele Blanco, ou simplesmente Prof. Dane-se, e hoje a gente vai falar como iniciar a redação do Enem. Como iniciar a redação de uma maneira a tentar tirar a nota 1000. Beleza? Então me acompanhem aí. Eu recebo muitas perguntas na sala de aula, muitas mesmo, gente, vocês não têm noção, de como iniciar a redação. Então o meu aluno chega assim: professora, posso iniciar a redação com hoje em dia, atualmente, contemporaneamente, no mundo contemporâneo? Posso iniciar dessa maneira? Não. Não, professora, não. É melhor não. Obviamente que se você não tiver uma outra maneira de iniciar, que eu acho muito difícil até o dia do Enem você não ter, você pode iniciar sempre, porque você precisa começar a sua redação, né, de alguma maneira. Mas evitem o máximo possível esses termos hoje em dia, atualmente, não só por serem termos assim que todo mundo utiliza, mas existe uma lógica. Se vocês pegarem a redação do Enem, as redações de nota 1000 que existe aí na internet, vocês vão perceber que todas elas ou 90% delas, arrisco até dizer 99% das redações do Enem, que tiraram nota 1000 nos últimos anos, a maioria inicia com uma contextualização. Então, se a maioria iniciar com uma contextualização, o que é que eu vou fazer na minha redação se eu quero uma nota 1000? Eu vou iniciar com uma contextualização. Perfeito? Perfeito. Beleza. Então vamos lá, gente. Eu tenho duas dicas para você que quer começar. Não para você que já está estudando, mas para você que quer começar a estudar redação e não sabe por onde. Primeira dica de tudo: leia o manual do candidato. É importante você ler o manual do candidato. Você facilmente acha lá na página do INEP, ainda não saiu desse ano de 2020, pelo menos não até o dia que eu tô gravando o vídeo, né? Provavelmente o vídeo vai ao ar semana que vem, então não sei se já saiu, mas eu vou colocar na descrição se já saiu ou não. Mas já saiu o de 2019, ano passado, e vocês facilmente encontram na página do INEP, ou então vocês podem jogar no Google Manual do Candidato Enem 2019, que vocês vão achar. Então leiam esse manual do candidato. Por que é importante ler? Porque lá ele está dizendo exatamente o que o corretor espera de vocês na redação. Tá, professora, eu vou escrever um texto dissertativo argumentativo. Isso eu sei. O corretor quer que eu escreva um texto dissertativo argumentativo. Você sabe? Beleza, você sabe. Mas você sabe de que maneira ele quer esse texto dissertativo argumentativo? Tá lá no manual do aluno. No manual do aluno, no manual do candidato, está dizendo que ele quer que você traga a proposta de intervenção, está dizendo que ele quer que você traga várias áreas do conhecimento, está dizendo que ele quer que você sustente uma tese, está tudo lá no manual. Então não deixem de estudar a redação sem antes ler o manual. A segunda dica que eu dou para vocês: leiam redações nota 1000 dos anos anteriores. Eu tenho aqui comigo uma redação nota 1000, que é a redação que a gente vai analisar, o iniciozinho dela. E essa redação é de 2018 e ela tá na cartilha de redação de nota 1000, eu acho que é esse o nome. Se eu não me engano é esse o nome, mas dá para vocês pesquisarem na internet, que o Lucas Felp, em 2018, organizou, compilou 30 redações de nota 1000 e distribuiu. Então isso está acessível para todo mundo. É só vocês pesquisarem também no Google ou então irem lá no perfil do Lucas Felp, que vocês vão ver essa cartilha da redação nota 1000 do ano de 2018. Beleza? E por fim, uma terceira dica, né? Que eu não falei de 3 dicas, falei de 2, mas uma terceira dica: atentem para a estrutura. Por favor, quando vocês forem estudar a redação, e aí a gente vai gravar um vídeo mais pra frente sobre a estrutura da redação, atentem para essa estrutura. A dissertação do Enem, ela tem uma estrutura própria. Como assim uma estrutura própria? Se vocês forem pegar as redações de nota 1000, vocês vão estudar e vocês vão perceber que todas elas, 99% delas, apresentam uma estrutura semelhante. E que estrutura semelhante é essa? É a estrutura que eu acho mais fácil de vocês escreverem, inclusive é a estrutura que eu escrevo, né? É a estrutura que eu escrevo e é a estrutura que eu acho mais fácil de vocês escreverem. Se é a estrutura que eu escrevo, obviamente que eu acho mais fácil. Como é essa estrutura? Como o corretor de vocês espera que vocês apresentem outras áreas do conhecimento no texto, que vocês apresentem o repertório sociocultural no texto,
Então, eu já acho válido começar pela contextualização. Professora, como é isso, começar pela contextualização? O Enem, ele dá um tema, beleza? Ele dá um tema. E aí eu vou simplesmente falar do tema? Não. Eu vou contextualizar esse tema. De que maneira? Eu vou trazer outras áreas do conhecimento que dialoguem com esse meu tema, que eu possa fazer uma espécie de comparação analítica com o meu tema. Então eu posso trazer uma música, eu posso trazer um filme, eu posso trazer uma série, eu posso trazer um quadrinho, eu posso trazer uma citação filosófica, eu posso trazer uma citação literária, eu posso trazer um livro literário. Eu gosto, nessa primeira parte, de trabalhar muito com a cultura pop. Eu gosto de trabalhar com quadrinho, eu gosto de trabalhar com filme e com música. Por quê? Porque eu deixo as outras citações mais sérias, posso dizer assim, tipo dados estatísticos, ou então uma literatura de valor, eu deixo essas outras citações para o desenvolvimento. Nessa primeira parte, eu, Daniele, gosto de trabalhar com uma citação mais leve, uma citação literária, ou então, literária porque eu também sou professora de literatura, então para mim é muito mais fácil, ou então uma citação de uma série, de um filme, de uma música, porque eu acho que fica mais fácil o texto, ok? Depois que vocês fizerem a comparação de vocês, né, com esse repertório, eu acho legal vocês trazerem logo o tema de maneira problematizadora. De que maneira eu vou trazer? Eu vou problematizar o meu tema. Então vamos lá. Na redação, vou pegar aqui a minha cola, né? Na redação de 2018, o tema era a manipulação do comportamento do usuário pelo controle de dados na internet. E aí vários candidatos trouxeram o filme Matrix, trouxeram o livro 1984, trouxeram músicas, trouxeram Admirável Chip Novo, enfim, muitos candidatos trouxeram várias coisas para contextualizar o seu tema. E aí, quando ele apresentou o tema novamente, ele já apresentou dizendo que esse tema era um problema. E esse problema ele precisa ser resolvido. Por que esse tema é um problema? Quando vocês respondem por que esse tema é um problema, já nasce a opinião de vocês, que é a famosa tese. E aí, para eu resolver a tese, eu tenho que pensar em 2 argumentos. Por que esse tema é um problema? Eu coloco a minha tese, esse tema é um problema por quê? Por causa disso, disso e disso, pois, que eu chamo de pois 1, que é o meu argumento 1, pois isso, 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 e pois 2 é o meu argumento, pois isso, 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 que é o argumento 1 e o argumento 2, que vai lá no desenvolvimento 1 e desenvolvimento 2. Fica mais fácil para vocês quando a gente trabalhar com o vídeo, quando a gente for trabalhar com a estrutura da redação. Por enquanto, a gente não está trabalhando com estrutura, a gente está trabalhando apenas com início. E aí eu vou ler para vocês uma redação que foi da Fernanda Carolina dos Santos, de 2018, sobre esse tema. Ops, tá voando aqui as minhas folhas. Sobre esse tema, manipulação do comportamento do usuário pelo controle de dados na internet. E aí ela inicia com o filme Matrix. Vamos lá. Vou ler aqui para vocês apenas a introdução, que é para vocês perceberem essas partes, tá? No filme Matrix, clássico do gênero ficção científica, o protagonista Neo é confrontado pela descoberta de que o mundo em que vive é, na realidade, uma ilusão construída a fim de manipular o comportamento dos seres humanos, que, imersos em máquinas que mantêm seus corpos sob controle, são explorados por um sistema distópico, dominado pela tecnologia. Então, olha só, ela fala sobre o filme Matrix, ela fala exatamente o que o tema pede sobre o filme, então ela está fazendo uma comparação do tema com o filme, e aí agora ela vai trabalhar de fato o tema da redação, ok? Embora, olha só o conectivo para ligar o primeiro período dela com o segundo, né? Embora seja uma obra ficcional, então ela está dizendo que ela sabe que é uma obra ficcional. Embora seja uma obra ficcional, o filme apresenta características que se assemelham ao atual contexto brasileiro. Então ela está dizendo que, apesar de ser uma obra ficcional, eu posso facilmente trazer o filme Matrix para analisar o contexto brasileiro da manipulação de dados. E quando ela diz embora, eu sei que isso é ficção, mas eu posso analisar o contexto brasileiro, o que é que ela está falando? Ela está dizendo que ela sabe utilizar
outras áreas do conhecimento para aplicar no problema dela. É uma maneira dela dizer isso, então é importante começar dessa maneira, ok? Então vamos lá. O filme apresenta características que se assemelham ao atual contexto brasileiro, pois, assim como na obra, olha a comparação, os mecanismos tecnológicos têm contribuído para a alienação do cidadão, sujeitando-os aos filtros de informações impostos pela mídia. Então, o que é que ela está dizendo? Ela está dizendo que os mecanismos tecnológicos, eles contribuem para a alienação do cidadão. Essa é a tese dela. O mecanismo tecnológico contribui para a alienação do cidadão, sujeitando-os aos filtros de informação impostos pela mídia, o que influencia negativamente seus padrões de consumo, pois e sua autonomia intelectual, pois 2. Então, se a gente continuar lendo essa redação, inclusive vocês podem pesquisar na internet, a gente vai perceber que no desenvolvimento 1, ela vai falar sobre os padrões de consumo, e no desenvolvimento 2, ela vai falar da autonomia intelectual. Beleza? Deu para pegar? Redação deixa eu ver aqui o nome dela, que eu já perdi, né? Que eu sou uma professora que perde as coisas. O nome dela é Fernanda Carolina Santos. Pesquisem lá. Fernanda Carolina Santos, redação nota 1000, 2018. Beleza, gente? Então, por favor, não comecem mais pelo hoje em dia, atualmente, na contemporaneidade, no mundo contemporâneo. Comecem contextualizando, mostrem para o corretor de vocês que vocês sabem contextualizar, que vocês sabem estabelecer uma comparação entre o tema de vocês e algo que vocês viram, um filme, uma série, uma música que vocês escutaram, um livro que vocês leram. Beleza? Nos próximos vídeos a gente vai trabalhar com a estrutura da redação nota 1000. Beleza? Beijo, gente. Até a próxima.